Nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que Paulo fala o seguinte: E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo e sede agradecidos. Emmanuel aproveita essa passagem para escrever a lição 10 do livro Ceifa de Luz, Doentes em Casa. Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, o que farias? O que farias? Aqui talvez surpreendesse um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro, um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis, a sombra transitória que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ia por doentes reclamando proteção, demorar-te-ia junto deles na prestação de auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem amas, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no Instituto Doméstico, não afaste esse alguém do clima afetivo em que te encontres sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decrete o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefa sobre a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Que mensagem profunda, gente. A mensagem hoje vem tocar direto no nosso seio familiar. Qual é a comparação que o Emmanuel faz hoje? O Emmanuel começa perguntando para a gente: vem cá, gente, se a gente tivesse a oportunidade de sair do corpo aqui agora e ser levado aí por algum dos espíritos, por Jesus pessoalmente, para encontrar os nossos parentes que já estão do outro lado da vida. Pessoas que a gente ama de verdade, pessoas que fizeram diferença nas nossas vidas. E a gente aceita o convite, chega lá do outro lado, vai encontrar ou os pais, ou os avós, ou um grande amigo, irmão, pessoa que já foi na nossa frente. Todo mundo tem um histórico aí de algumas pessoas queridas que já desencarnaram, já foram para o outro lado da vida. Mas como um detalhe, você chega lá do outro lado, você encontra a pessoa numa dificuldade qualquer, e a dificuldade que ele vai se encontrar é sempre derivada dos atos que ele praticou, alguma coisa que ele praticou e que não foi bem, ele está numa região de sofrimento. O que você faria? Emmanuel se antecipa aqui, falando, qualquer coração, né, que tem um pouco de sensibilidade, o que a gente faria? A gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance, para dentro do tempo que a gente tem disponível para estar acompanhando a pessoa, a gente ajudar aquela pessoa. Então a gente vai chegar, mas o que aconteceu? Vai tentar conversar com a pessoa, vai tentar uma terapia de perdão, uma terapia de reerguimento, a terapia da pessoa levantar a cabeça e começar a fazer de novo, tudo de novo, né? Reparar o mal que fez, entender aquela sequência do arrependimento, mesmo que tenha expiaçãozinha, mas até reparou o mal, segue em frente, vai ter essa situação, né? Ele aproveita esse quadro, que é um quadro que é legal da gente pensar, é um quadro que seria um presente para muitos de nós, né? Fala, vem cá, agora inverte a situação. Os parentes difíceis que a gente tem hoje, grande maioria das vezes são pessoas que, antes do berço, ele fala aqui, antes do berço que a gente nasceu, agora, a gente prometeu amparo e dedicação. Ah, mas eu não lembro. Ah, eu não acredito nisso não. Como é que uma coisa aconteceu? Mas agora você está vivendo com aquela família. E vai ter parentes que são parentes difíceis, como a gente chama aí, né? Carne de pescoço. Vai ter parente que vai ser difícil mesmo. Emmanuel, ele reconhece aqui, ele vai falar assim, ó, entendemos que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é medida que não se pode evitar. Ele até fala, tem casos que eu sei que precisa às vezes de um tempinho, não está tendo, né, aquele entendimento, é bom de se afastar. Eu não me lembro de ter
passado por uma situação dessa assim, na minha vida, mas passei por uma situação parecida quando me casei, porque o raciocínio foi assim, né? Quem casa quer casa. Então eu queria morar um pouquinho distante dos meus familiares mais próximos, para poder ter a minha independência, poder ter a minha família mesmo, né? Poder desenvolver algumas coisas. Tudo bem, foi esse o raciocínio na época. E também, é claro, para não ficar deixando também, misturando os problemas pessoais, particulares das famílias também. Foi essa preocupação, que é uma preocupação que muita gente tem, né? Teve a preocupação de segregar, mas não foi por conta de dificuldade, não foi pelo no coração aqui não foi, né? Mas ele vem falar para a gente o seguinte, Emmanuel faz um apelo, gente, vocês percebem aqui? Ele fala assim, ó, não te afastes de algum parente seu sob o pretexto de acerenar a família ou de beneficiar, aquela coisa assim, ó, se não está dando certo comigo junto, acho que eu saindo daqui, vocês ficam melhor. Ele está falando assim, ó, não, evitem fazer isso. Mas no início do parágrafo ele fala, eu entendo até que tem casa que não tem outra solução, a solução é essa, né? Mas sempre que você puder, evita fazer isso, se afastar desse teste de compreensão e de paciência. Tenta ficar do lado da pessoa e oferecer o melhor que você tenha para aquela pessoa. Ele está dizendo aqui para a gente. E depois ele vem fazer um outro apelo também. Ele vem falar assim, ó, guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decrete o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. O que ele vem dizer com isso? Ao invés de você pagar uma clínica aí de internação, um asilo, se puder fazer, né? Pague um cuidador, deixa a pessoa dentro de casa, no contato próximo, com esse contato que a gente tem afetivo com as pessoas mais próximas, deixa a pessoa aqui perto e uma pessoa cuidando, é melhor do que você colocar num asilo e manter, mesmo a preço de ouro, decrete os exílios que ele fala pra gente, né? A gente vai lembrando, né, gente, que a gente tem um capítulo que estuda sobre isso, sobre a piedade filial, e a gente tem que lembrar todo o sacrifício que eles tiveram com a gente num determinado momento da vida, e eles não fizeram isso com a gente, não segregaram a gente, não colocaram a gente como uma babá, ou então com alguém para poder criar e depois entregar já criado, não fizeram isso. Muitos hoje, nos dias de hoje, fazem o que eu falei ainda há pouco. Um cuidador, uma creche que você vai lá, coloca na creche, mas pega todo dia e traz para casa de novo só durante o trabalho. A modernidade tem exigido isso da gente. Eu mesmo passei por isso. Com uma filha em particular, uma filha minha, muito novinha, teve que ir para a creche porque nós dois estavam trabalhando. Muito novinha, menos de 1 ano de idade, né? Foi muito doloroso para a gente. E eu trabalhando perto da creche, eu sempre que tinha uma oportunidade, eu saía lá do trabalho e ia lá ver minha filha na creche. É uma necessidade que a gente tem nos dias de hoje, vida moderna. Agora, com os nossos idosos, ou então com aqueles parentes que são mais complicados, né? A gente vem pedindo para evita fazer isso. A gente tem uma dificuldade hoje no campo particular, é que muitos dos nossos idosos eles se recusam hoje a querer morar com a gente. Eles querem morar sozinhos, querem ter a vida independente deles, e a gente tem que adaptar a nossa vida para eles, porque eles não querem vir morar com a gente e ao mesmo tempo reclamam da gente não estar lá com frequência, né? É um caso que não sei se muita gente vive isso, eu vivo isso, né? Eu queria muito, aliás, esse local aqui que eu estou aqui agora, esse escritório, ele já era para ser um quarto com a minha avó aqui há muito tempo, e minha avó se recusa literalmente, ela não quer morar comigo, não quer morar, ela quer morar sozinha na casa dela, que fica aqui aproximadamente uns 6 quilômetros daqui da minha casa, e me cobra ir lá, tá sempre com ela, né? Sempre que pode, enfim. A gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo esse... Eu já falei aqui em casa que eu quero ser igual aquele personagem da Grande Família, que era interpretado pelo ator Rogério Cardoso. Eu quero ser aquele pai que dorme na sala, quero ficar perto dos filhos, eu quero, mas pode ser que no futuro eles não queiram ficar comigo, né? Pelo menos enquanto eu estiver com essa lição aqui na mão, o que eu puder fazer com meus parentes aqui por perto, eu vou estar fazendo, porque eles precisam de amparo, precisam de ajuda, e a gente está aqui, a gente tem que ajudar, piedade filial, a gente tem que honrar pai e mãe, estender esse conceito de pai e mãe aos nossos parentes mais difíceis que precisam de ajuda. Que lição bonita de Emmanuel hoje, a gente agradece do fundo do coração, e fica aí a reflexão para cada um de nós, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.